E aí, galerinha, beleza? Aqui é o professor Diogo Xavier e vamos embora continuar nossos estudos a respeito das classes gramaticais. E agora vamos entrar em duas classes muito importantes em relação a questões, por exemplo, que caem no FPE, que caem na prova do Colégio Militar, que caem em provas até de terceiro ano, que é a questão do advérbio e das conjunções. As duas classes são cobradas muito no sentido de valor semântico, de como interfere ali no significado do texto e por aí vai, tá bom? Então vamos começar falando sobre os advérbios, então acompanhem aí. Creio que vocês estejam vendo aí já o esqueminha a respeito dos advérbios. Tá? Vamos usar esse esquema para aprofundar o estudo dessa classe gramatical. Mas, a princípio, a gente pode conceitar o advérbio como uma classe gramatical que acrescenta circunstâncias, especialmente aos verbos. Tá? Por que especialmente aos verbos? É a classe gramatical com que o advérbio mais se relaciona. Verbo. Advérbio, inclusive, tem essa ideia de se juntar ao verbo, se acrescentar ao verbo. E ele vai acrescentar circunstâncias diversas, como assim? Vamos começar de exemplo. Ele morreu. Quer dizer o quê? Ele perdeu a vida. Se eu digo ele morreu de rir, aí com o de rir, que é uma circunstância de causa, morrer já perdeu o sentido de perder a vida. Morrer agora quer dizer uma ideia de algo que foi executado muito, né? O exagero, a intensificação, no caso do ato de rir. Então, de rir é uma expressão adverbial de causa. Se eu digo ele morreu cedo, quer dizer o quê? Ou que o horário, né, em relação ao dia foi cedo, ou que ele era muito jovem. Então, cedo aí está dando uma circunstância de tempo. Ele morreu tarde, então já queriam, né, que acontecesse isso. Ele morreu em casa, uma circunstância de lugar. Ele não morreu, circunstância de negação. Então, alterou completamente a noção desse verbo, certo? Então, é isso que o advérbio faz. Ele acrescenta circunstâncias diversas ao verbo. Mas também ele pode ser ligado a um adjetivo ou outro advérbio para acrescentar, principalmente, quase que exclusivamente, uma circunstância de intensidade, tá bom? Vamos embora. Em relação ao conceito, advérbios são palavras que modificam, que alteram, que intensificam um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. No caso de verbo, circunstâncias diversas. No caso do adjetivo, advérbio, intensificação. Vamos para exemplo. Ó, chegaram tarde para o jantar. Tarde está ligada ao verbo chegar e está dando uma circunstância de tempo a esse verbo. Então aí eu tenho um advérbio de tempo modificando um verbo. Modificando o adjetivo, era a moça mais bonita da festa. Eu tenho o bonita, é o adjetivo, e o mais, no caso, está dando essa intensificação dessa característica. Tá? Então, inclusive gerando o grau superlativo no adjetivo. O superlativo em que acrescenta uma palavra de intensidade a ele para dar essa ideia de intensificação. Ou participaram ontem ou partiram ontem apressadamente. Então, nesse caso, o ontem dá uma circunstância de tempo, o verbo partiram, apressadamente é o modo como partiram. Na verdade, nenhum dos dois aí está modificando outro advérbio, tá bom? Então, o exemplo está errado. Eu observei e depois esqueci de alterar. Ontem, intensifica o verbo, apressadamente, modo, intensifica o verbo. Então, aí é um exemplo de modificar um verbo. Vou dar um exemplo para vocês de modificação de um advérbio. Ele mora longe. Longe é uma circunstância de lugar. Longe é um advérbio de lugar que está ligado ao verbo morar. Então, moram longe. Beleza. Se eu coloco ele mora muito longe, muito está intensificando o advérbio longe. Então, muito é um advérbio de intensidade que está modificando outro advérbio que é longe, um advérbio de lugar. Beleza? Aí deu para ver o exemplo das três circunstâncias, tá bom? Esse exemplo aí de advérbio, ignorem, tem advérbio sim, né? Mas não modificando outro advérbio, e sim modificando um verbo. Vamos continuar. Vamos ver na prática exemplos dos advérbios sendo utilizados, tá bom? Temos aí, quem nasceu só para ser big nunca vai ser king, ok? Tá aí
uma brincadeira, um trocadilho com um dos produtos, né, da Burger King. E aí eu tenho o seguinte, o só, que é uma circunstância de exclusividade, e eu tenho inclusive o pra ser big, que é uma oração. Bem mais na frente, na parte de sintaxe, vocês verão, né, as orações subordinadas, adverbiais, condicionais. E aí o pra ser big é uma oração adverbial condicional reduzida de infinitivo. Eita, que nome longo, né? Mas relaxa que vocês vão ver isso aí com mais calma. Então, o pra ser big é uma oração adverbial. Então, eu posso associar um advérbio, funciona como se fosse um advérbio, nesse caso de finalidade, um advérbio final. E o só de exclusividade, tá bom? Além do nunca, o nunca, que é uma circunstância ao mesmo tempo de tempo e negação. Veja, o mesmo advérbio pode acrescentar mais de um valor ao mesmo tempo. Acontece com alguns, tá? Na verdade, o nunca é de frequência, a maioria dos gramáticos classificam como frequência, e ao mesmo tempo negação, mas tem alguns que consideram como ideia de tempo. Então, nenhuma está de fato errada. É só você analisar, por exemplo, uma questão que traga isso, veja qual tem mais coerência. Vamos ver o exemplo em texto. Tem um poema, Advérbio do Pensamento. Nunca mostrei que sentir dor, nunca deixei de emanar amor, nunca pensei em abandonar, nunca cansei de lutar. Sempre demonstrei meu valor, sempre deixei me empolgar, sempre pensei em controlar, sempre quis ajudar. Hoje cansei de pensar, hoje deixei de mostrar, hoje parei de cantar. Amanhã cansarei de mim, amanhã não chorarei nem sorrirei, amanhã não sei quem serei. Tem outros exemplos de advérbio, mas a gente tem aí já os destacados, né, no início de cada verso. Lembram disso nas figuras de linguagem? Isso é anáfora, né? Repetição do mesmo termo no início de versos ou de frases. Nunca eu tenho aí um advérbio, dando a circunstância que eu já falei, de ao mesmo tempo pode ser considerado negação e de frequência, ou para alguns de tempo, sempre pode ser considerado de frequência ou também de tempo. Hoje, circunstância de tempo, amanhã, circunstância de tempo. Então eu tenho 4 exemplos diferentes de advérbios, né? Daí o título do poema, Advérbio do Pensamento, tá bom? O que é que o advérbio está fazendo aí? Ele está acrescentando circunstâncias ou alterando circunstâncias ao verbo, principalmente nesse caso do poema. Vamos lá, continuando. Exemplo em música. Eu não vou tocar música, tá? Para não alongar, mas vocês podem ouvir essa música e dar uma olhada na letra. Vento no Litoral, da banda Legião Urbana. E aí, né, por exemplo, o começo dela, de tarde quero descansar, chegar até a praia e ver se o vento ainda está forte, vai ser bom subir nas pedras, sei que faço isso para esquecer e por aí vai. Essa música é riquíssima em exemplos de advérbio. Então, por exemplo, no comecinho do verso que eu cantei, ele fala de tarde é uma circunstância de tempo. Nesse caso, ó, quando eu tenho 2 palavras, de tarde, funcionando como advérbio, a gente passa a chamar isso de locução adverbial. Em outras classes gramaticais, vocês já viram locuções, locução adjetiva, locução agora adverbial, locução verbal, vai ter depois locução prepositiva, locução conjuntiva. Então, é quando 2 ou mais palavras funcionam como se fosse uma classe gramatical. Então, de tarde, juntando as duas, a gente tem uma expressão que funciona como advérbio. Então, locução adverbial. Entre outros exemplos, eu tenho ainda, bom, tudo, longe, mas... agora tudo depende da frase, tá? Como eu não lembro, a gente não vai ver a letra completa, então a gente tem que observar na frase para ver se aquela palavra está ligada a um verbo, ou a um adjetivo, ou a um advérbio, porque a mesma palavra ela pode funcionar com mais de uma classe gramatical dependendo da frase. Então é só ter o cuidado de analisar o advérbio não só isolado, e sim na frase. É aí que ele vai fazer mais sentido. Tanto que em alguns momentos, quando a gente entrar na sintaxe, a gente vai estar mais trabalhando a morfossintaxe do que tudo. Ou seja, a gente vai juntar os conhecimentos a respeito da morfologia com os nossos conhecimentos a respeito da sintaxe, que a sintaxe vai estudar justamente dentro das frases, dentro da oração,
esse funcionamento das classes gramaticais, tá bom? Então, vamos embora. Vou dar um exemplo. Meio. Meio é uma palavra que tanto pode funcionar como advérbio, no sentido de um pouco, quanto pode funcionar como numeral fracionário, com o sentido de metade. Ele comeu meia torta. Meia torta quer dizer metade de uma torta. Funciona como numeral fracionário. Já se eu digo, ela estava meio cansada, opa, não meia cansada, e sim meio cansada, meio é um advérbio que está acrescentando circunstância ao adjetivo cansada. Então, nesse caso, ele é advérbio e o advérbio não varia em relação a gênero. Ele não varia em relação a gênero, não varia em relação a número. Então, não vai para o masculino, feminino, não tem essa alteração masculino, feminino, nem singular, plural. Tá bom? Então, meio, quando é advérbio, não varia, mas meio também pode ser um numeral fracionário. Beleza? Vamos seguindo. Deixa eu pular a música. Vamos voltar aí para o início, para avançar na parte da classificação. Vê, existem muitas classificações de advérbio. Inclusive, o material de vocês provavelmente vai ter aí várias dessas classificações com exemplos. Eu aqui destaquei aquelas que mais aparecem, tá? Tem essa primeira parte aí, vai ter outra parte com mais classificações. Entre essas classificações estão a noção de modo, que indica o modo como a ação é executada, intensidade, o nome já diz intensifica, circunstância de lugar, então advérbio de lugar, advérbio de tempo, negação, afirmação e dúvida também são classificações fáceis de você entender o que é que elas significam. Alguns exemplos, ó, modo, bem, mal, assim, melhor, depressa, e também muitos advérbios terminados em mente são de modo, nem todos, mas muitos, tá? Então, por exemplo, calmamente, rapidamente, tranquilamente, entre outras situações, também são advérbios de modo. Então, fui bem na prova, o bem está acrescentando o modo como a ação foi executada. Ele estava andando depressa por causa da chuva. Depressa, aí está indicando a circunstância como ele estava andando. Tá? De intensidade eu tenho muito, demais, pouco, tão, bastante, para chuchu, para burro, para caramba, né, entre vários outros termos, só que aí informais. Ela gosta bastante dele. Bastante é um outro exemplo de palavra que pode ser de mais de uma classe gramatical. Ele pode ser um intensificador, um advérbio, ou ele pode funcionar como um adjetivo. Comeu, se estiver ligado a um substantivo, né? Então ele gosta bastante, e bastante está ligado ao verbo gostar, então funciona como advérbio. Comeu muito naquele almoço. Muito está intensificando a ação do verbo comer. Então tem o advérbio de intensidade. Exemplo é de advérbio de lugar. Aí, aqui, abaixo, acima, dentro, ali, lá, acolá e por aí vai. Então, minha casa é ali. Ali, advérbio de lugar. O livro está embaixo da mesa. Na verdade, o embaixo sozinho é uma preposição. Mas a expressão embaixo da mesa é uma locução adverbial, tá bom? Embaixo da mesa é a locução adverbial de lugar. Beleza? Então, só embaixo, preposição, só o de, que se juntou ao artigo a, preposição, mesa, substantivo. Quando eu junto as três palavras, viram a locução adverbial do lugar. Tranquilo? Tempo, advérbio de tempo, hoje, lá, logo, agora, imediatamente. Eu falei que vários, ou a maioria dos advérbios terminados em mente são de modo. A maioria não são todos. Imediatamente, por exemplo, ele dá uma circunstância de tempo. Ontem estivemos numa reunião de trabalho. Ontem, circunstância de tempo, advérbio de tempo. Sempre estamos juntos, um advérbio aí de tempo, mas também pode ser considerado de frequência. Muito provavelmente uma questão não vai trazer as possibilidades de ser, por exemplo, uma alternativa vai dizer que é frequência, outra alternativa vai dizer que é de tempo. Eu acredito que não vai acontecer, eu nunca vi acontecer, ou a questão vai dar a possibilidade de ser de tempo ou de frequência, nunca os dois juntos, porque aí ficaria complicado, né? Porque tem teórico que classifica de um jeito, teórico que classifica de outro. Temos aí negação, né? Não, nem.
tampouco, nunca, jamais, de jeito nenhum. Aí, nesse caso, né, o de jeito nenhum seria justamente uma locução adverbial. Não, jamais reatarei meu namoro com ele. Jamais, circunstância de negação, mas também eu posso considerar de tempo. Não saiu de casa naquela tarde, está aí um advérbio de negação. Tá bom? Vamos ver mais classificações. Eu tenho aí advérbio de afirmação, sim, decididamente, certamente, realmente, de certo. Ele dá uma ideia de confirmação, ele reforça a confirmação da ação. Então, certamente passearemos nesse domingo, certamente está ligado ao verbo passear. Ele realmente gostou do presente, o realmente dá uma ideia de afirmação. Já dúvida dá uma ideia de probabilidade, de possibilidade, mas não de certeza. Então eu tenho provavelmente irei ao banco, talvez chova hoje. Provavelmente ligado ao verbo irei, talvez ligado ao verbo chover. Beleza? Vamos embora. Em relação à flexão, os advérbios são considerados palavras invariáveis. Porém, eles podem ser flexionados nos graus comparativo e superlativo. Tá bom? Vamos começar aí no grau comparativo, que pode ser de igualdade, inferioridade ou superioridade. Então, essa estrutura é muito parecida com o que acontece com o adjetivo. Ele também pode ter esses graus. A diferença é que a palavra usada como parâmetro o parâmetro na comparação é um advérbio, tá? Inclusive, o exemplo também a gente vai desconsiderar esse exemplo. Esses exemplos mostram adjetivos. Tá? Pelo menos o par do exemplo ao baixo, aí no igualdade, e o menos alta. Não, aí foi. Bom, é o seguinte, Joaquim é tão baixo quanto Pedro. O grau realmente aí é do adjetivo. Quem está sendo comparado é o adjetivo baixo. Joana é menos alta do que Silvia. Alta é que é a característica que está sendo comparada, no caso, inferioridade. Então, aí é grau do adjetivo, tá bom? Vamos para exemplo de fato do grau do advérbio. Guarda aí, presta atenção. Se eu digo, Joaquim mora tão longe quanto Pedro. A comparação aí que está sendo feita é do advérbio de lugar, longe. Perceberam aí que o grau agora é do advérbio? Então, Joaquim mora tão longe quanto Pedro. Então, eu estou comparando o advérbio longe. Grau de inferioridade. Joana, por exemplo, mora mais perto que Silvia. Então, perto aí está sendo usado para acrescentar circunstância de lugar. E o perto é que está sendo comparado no termo de inferioridade, tá bom? Então, beleza. Então, é só vocês desconsiderarem esse exemplo de Joaquim e de Joana que está aí no slide e lembra aí o que eu falei, tá bom? Que é, de fato, o grau comparativo no advérbio. Superioridade. Vamos ver o exemplo se está ok. O analítico é quando eu coloco mais, coloco o advérbio e coloco que ou do que. Superioridade, tá? A gente viu igualdade e inferioridade, vamos ver superioridade. Exemplo aí, Ana é mais alta que Carolina. De novo, a superioridade é de adjetivo. Eu tenho um adjetivo no grau comparativo de superioridade. Então, desconsidere esse exemplo, vamos criar outro, tá bom? Com advérbio, de fato. Vamos lá. Ana explica mais calmamente que Carolina. Presta atenção. O advérbio que está sendo comparado aí com a ideia de superioridade é calmamente. Ana explica mais calmamente que Carolina. Então agora eu coloquei o grau de superioridade num advérbio, tá bom? Beleza? Se preciso, volta um pouquinho aí, anota os exemplos, tá? Para ficar mais claro. E vamos embora para o sintético. A forma sintética é quando eu não tenho o mais junto com o advérbio. É quando o advérbio já dá essa ideia de superioridade. Por exemplo, Paula tirou nota melhor que Juliana na prova. Eu vou melhorar esse exemplo, ficar um pouco mais claro. Aí você anota também
porque fica mais fácil de você associar o grau comparativo de superioridade do advérbio. Paula escreve melhor que Juliana. Veja. Escreve é o verbo, o melhor está intensificando esse verbo, está dando aí um grau comparativo de superioridade, porque eu juntei os dois elementos com o do que. Paula escreve melhor que Juliana. Beleza? Então aqui, o melhor, ele já é o advérbio e ele está dando essa comparação de superioridade. Beleza? Então, como eu disse, anota esses exemplos que fica mais fácil de você compreender. Vamos embora? Grau superlativo. A gente pode intensificar também o advérbio. O que é o grau superlativo? É quando eu comparo um indivíduo em relação a todos os outros. O grau comparativo, eu estou comparando dois ou mais grupos ou indivíduos. O grau superlativo é um indivíduo em relação a todos os outros. Então, bora lá. Nesse caso do analítico, quando acompanhado de outro advérbio de intensidade, tá bom? Então, Isabel fala muito baixo. O baixo, que é um advérbio, de fato, que está alterando o verbo falar, muito está intensificando. Ou eu posso usar a forma sintética, que é quando o advérbio já tem um sufixo que indique essa intensificação do advérbio. Então, Isabel fala baixíssimo. Então, a mesma coisa que dizer que fala muito baixo, só que agora na forma sintética, porque eu não vou usar duas palavras para expressar, eu vou usar apenas uma com o sufixo. Tá bom? Beleza. Antes de terminar essa parte do grau, da flexão, no caso, do advérbio, informalmente, o advérbio costuma ser flexionado no diminutivo ou aumentativo. E isso pode dar efeitos diversos de sentido, que inclusive podem ser explorados em prova. Para uma redação, por exemplo, não recomendo, porque é um recurso um pouco mais informal. Mas provas costumam cobrar isso aí. Então, por exemplo, digamos que alguém mora longe e estamos indo para a casa dessa pessoa a pé. Aí alguém fala lá no meio do caminho, debaixo do sol no meu dia de Olinda, alguém vem e fala, ou de Recife, alguém vem e fala, é longinho, né? Esse é longinho, apesar de estar no diminutivo, eu estou intensificando, na verdade é muito longe. Da mesma forma, você chega na loja, olha uma camisa e diz que camisa massa, que legal. Aí você vira a etiqueta, olha o preço e diz odiei. Feia, horrível. Ou, né, pior é quando você pergunta para um atendente, quanto é isso aí? O atendente diz, essa camisa, 160. Beleza, na volta eu passo aqui, beleza, qualquer coisa eu passo aqui, ele sabe que você nunca vai voltar, tá? Isso é uma mentira que ele já sabe que é mentira. Você está mentindo só para si mesmo. Mas, enfim, você poderia responder, né? A gente tem vergonha geralmente de falar na frente do atendente, mas você pode dizer carinha, né? Meu carinha. Esse carinha, eu estou fazendo diminutivo de caro. E aí, o caro, que inclusive, dependendo do contexto, ele pode ser adjetivo ou pode ser advérbio. Tá? Se eu digo carinha, né? Esse carinha está ligado ao verbo. Ou melhor, para ser ligado ao verbo, tem que ter o verbo como comprar ou vender. Por exemplo, tá vendendo carinho, né? Então isso fica até uma ambiguidade, né? Parece que está sendo carinhoso. Vamos botar carinha. Eu estou flexionando já no feminino, que nem seria o ideal para o advérbio. Vamos ver outro exemplo. O longe já foi. Rápido. O rápido, se tiver ligado a um verbo, ele vai ser advérbio. Então, chegou rápido, né? Eu posso dizer chegou rapidinho. Quer dizer que chegou muito, muito rápido. Então, seria essa flexão no diminutivo ou aumentativo, é longeão pra caramba. Isso pode acontecer, mas ainda é considerado de maneira informal. Mas, de qualquer forma, como as provas já vêm trazendo hoje a questão da variação linguística, né, os contextos mais informais, isso pode ser cobrado numa questão sem sombra de dúvida. Vamos ver alguns outros casos, né, alguns outros tipos de advérbios. Existem muito mais, inclusive. A exclusão.
só, somente, salvo, exclusivamente, apenas. Este escritório é meu. O somente está ligado ao verbo ser para dar uma ideia de exclusão. Inclusão, também inclusivamente, ainda mesmo. Então, até Maria vai viajar conosco. Então, até está dando a ideia de inclusão ao verbo viajar. Na verdade, é a oração como um todo. E ideia de ordem. Né? Viajarei depois de amanhã. O depois, a expressão toda, depois de amanhã, é uma expressão temporal. Mas esse depois, ele está dando essa ideia de ordenação, tá? Ao verbo viajar. Outra questão, os advérbios interrogativos são utilizados nas interrogações diretas e indiretas, relacionados com as circunstâncias de modo, tempo, lugar, causa, por exemplo, quando, como, onde, aonde, donde e porquê. Tá? Dependendo da frase, eles podem funcionar também como advérbio interrogativo, que é algo pouquíssimo cobrado, mas claro, é bom estar resguardado, né, sobre isso. Então, por exemplo, quando você virá? O quando está dando a ideia de pergunta e está relacionado à ação do verbo virar. Então, um advérbio interrogativo. As locuções adverbiais são duas ou mais palavras que exercem a função de advérbio, isso aí a gente já falou. Por exemplo, João chegou às pressas. Às pressas é uma locução adverbial com a circunstância de modo. Então, locução adverbial de modo. E é isso. Na parte de advérbio a gente encerrou. Vamos lá para as conjunções, tá bom? Então, vamos embora. Para falar sobre as conjunções, deixa eu mostrar um pouquinho a minha cara aqui, deixa eu voltar. Opa, sou eu de novo, tudo bem? Se teve falta? A gente vai falar sobre as conjunções. Para falar sobre as conjunções, eu trouxe um esquemazinho, um resumo, e eu vou compartilhar, vou mandar também, pedir para que enviem a vocês esse resumo sobre as conjunções, tá bom? Então vamos embora para o resumo. Vou iniciar aqui a apresentação de tela novamente. Pronto, vamos embora. Temos aí as conjunções. As conjunções constituem uma classe gramatical essencialmente de ligação, assim como preposições que veremos em breve. Qual a diferença? As conjunções ligam orações ou ligam termos dentro de uma oração que exercem a mesma função sintática. Vamos começar primeiro com esse exemplo da função sintática. Ó. Termos que ligam orações ou termos semelhantes de uma oração. Vamos ver o exemplo de ligar termos de uma oração. Comprou maçã e bananas. Ó, quem compra, compra algo. É um verbo transitivo direto, tá bom? Então, maçã e bananas são os núcleos, tanto maçã quanto bananas, são os núcleos desse objeto direto. O e, uma conjunção aditiva, está juntando esses dois núcleos. Tá bom? João e Carlos chegaram. João barra Carlos são núcleos do sujeito aí, do verbo chegar. E aí, esses núcleos estão ligados pela conjunção aditiva e. Então, é um exemplo, mais um exemplo, de conjunção ligando termos de uma oração. Agora vamos ver as conjunções ligando orações. Conjunções ligando orações. Mas vamos lá. O que é oração? Isso a gente vai aprofundar no estudo da sintaxe, tá bom? Mas oração, a princípio, é uma frase ou um pedaço de frase que gira em torno de um verbo. Então, uma oração vai girar em torno de um verbo. E aí o período composto é quando eu tenho duas ou mais orações na mesma frase. Então, na mesma frase eu tenho duas ou mais orações e as conjunções servem para ligar essas orações dentro de um período. Tá? Essa é uma das funções mais essenciais da conjunção, ligar orações dentro de um período. E aí a primeira classificação que a gente vai ver sobre essas conjunções é uma subdivisão entre conjunções coordenativas e conjunções subordinativas. As conjunções coordenativas vão ligar orações coordenadas, ou seja, orações que têm independência sintática. Quer dizer o quê? Cada oração vai ter a sua sintaxe completa
e uma não faz parte da outra. Uma não exerce nenhuma função sintática em relação à outra. Já as conjunções subordinativas vai ligar orações subordinadas, que são orações que têm dependência sintática. Quer dizer o quê? Uma oração funciona como um termo, alguma função sintática da principal. Então, por exemplo, a oração subordinada pode funcionar como sujeito da oração principal. A oração subordinada pode ser um objeto direto de um verbo da oração principal. A oração subordinada pode funcionar como um advérbio, lembram? Falamos de advérbio agora há pouco. Agora, na sintaxe, a gente vai chamar de adjunto adverbial. Uma oração pode funcionar como adjunto adverbial sei lá, tempo em relação a outra oração, que é a oração principal. Então, isso é a relação de subordinação, tá bom? Então, a gente fala de independência ou dependência sintática. Pense dessa forma. Uma oração exerce função sintática em relação a outra, subordinação. Uma oração não exerce função sintática em relação a outra, elas são independentes, então, coordenada, independência sintática. Beleza, vamos começar com as conjunções coordenativas, tá bom? Que inclusive aqui tem classificação menor. As conjunções coordenativas vão ligar orações coordenadas que têm independência sintática e são 5 classificações dessas conjunções e, consequentemente, das orações que elas estão iniciando. Tá? Vamos aqui ampliar para as conjunções coordenativas. Eu tenho aqui as conjunções coordenativas aditivas, que vão acrescentar uma ideia de adição, de acréscimo, de sequência ou de ações de mesmo valor. Então, por exemplo, ele chegou e sentou no sofá. São 3 ações de mesmo valor, que não tem aí um confronto entre elas, que não tem uma relação lógica de consequência, nem de explicação, nem de conclusão. Enfim, simplesmente são ações que se seguiram. Ou eu posso falar de ações concomitantes, ou seja, simultâneas. Então, o professor explicava e ele copiava tudo. Então, tenho 2 ações aí em paralelo, acontecendo ao mesmo tempo. Então, a aditiva também serve para isso. Eu tenho, por exemplo, o par, a expressão, que eu posso até chamar de locução. Lembra a locução? Mais de uma palavra exercendo uma função semelhante àquilo ali, uma função correspondente àquilo ali. A locução conjuntiva é quando eu tenho mais de uma palavra exercendo essa função típica de uma conjunção. Então, não só, mas também é um exemplo. Então, ele não só esqueceu a atividade, como também, ou mais também, não participou da aula. Eu tenho 2 ações aí ligadas por meio dessa locução conjuntiva, que está dividida em 2 partes. Alternativa, conjunção coordenativa alternativa, vai dar ideia de alternância, ou seja, ações que se alternam, ou escolha. Alternativa, de fato, né, a questão de escolha. Então, ou você estuda, ou eu quebro os seus dentes, tá? Aquelas palavras carinhosas de mãe. Então a gente tem o ou, dando uma ideia de escolha. Né? Então você tem a escolha. Né? Ou estuda, ou vai precisar tomar só líquidos e pastosos. Beleza. Ou pode ser ideia de alternância. Por exemplo, ele ora reclamava, ora não fazia nada. Então eram ações que se alternavam. Ou ele fazia uma coisa, ou fazia outra. Esse ora é sem H, tá? É só o ora no sentido de alternância, é ora tal coisa, ora tal coisa. Quer dizer que ações se alternavam. Pode ser também quer, seja, ou. Por exemplo, você precisa ajudar, seja doando, seja recolhendo doações. Então, seja alternâncias ou alternativas e tal. Vamos embora para as adversativas. As conjunções coordenativas adversativas acrescentam uma ideia de quebra de expectativa. A gente fala de oposição, inclusive o valor semântico é de oposição, contraste, mas basicamente é uma quebra de expectativa. Vocês, com base em uma oração, esperavam que uma coisa acontecesse e, na verdade, acontece o contrário. Então, por exemplo, eu me preparei para sair para a praia, por exemplo. Me preparei para ir à praia, mas começou a chover.
Então, se eu digo que eu me preparei para ir à praia, quer dizer o quê? O que é que se espera? Que eu fosse à praia. Mas começou a chover, então quebrou minha expectativa, tá? Então, o conselho que eu dou para vocês, não criar expectativas. Nunca. Ok? Jamais. Mas o que a gente faz, a gente pega a expectativa, não só cria, alimenta, né, dá banho, faz tudo. Mas, enfim, a adversativa é uma ideia de contraste, de quebra de expectativa. Você espera uma coisa, acontece o contrário. Conjunções mais, porém, contudo, entretanto, todavia, a gente tem... essas são as principais. Já dá para o gasto. Explicativas. Conjunções coordenativas explicativas. Guarda aí, tá, com atenção, porque a gente vai ter conjunções que se repetem em outra classificação. As explicativas vão justificar uma hipótese, um pedido, uma ordem ou um conselho. Então, por exemplo, saia daí que está chovendo. Saia daí, uma ordem, ou quem sabe um conselho, depende do tom, depende da pessoa que está falando. Saia daí. É uma ordem, pedido, conselho. Beleza. Qual é a justificativa para essa ordem, pedido, conselho? Que está chovendo, ou porque está chovendo, ou pois está chovendo. Isso é a justificativa para a ordem, pedido, conselho, hipótese. Ó, Diogo está doente porque ele nunca falta. Peraí, como assim? Ele está doente porque não falta? Ele adoeceu por não faltar? Não, não é isso não. Diogo está aqui? Não, não está aqui na sala. Então, ele faltou. Aí eu crio a hipótese. Diogo está doente porque ele nunca falta. Então, tem implícito aí a ideia de que, se ele faltou, é por algo muito grave. Então, entre essas possibilidades, ele está doente. Então, seria uma justificativa para a hipótese que eu criei. Tá bom? Eu estava de janela fechada. Não pude ouvir nem ver nada que estava acontecendo lá fora. E aí eu abro a janela e vejo o piso molhado do lado de fora. E aí eu penso, eu digo, né? Choveu. Mas eu não vi chover, eu não ouvi chover. Mas eu disse que choveu, porque lá fora está molhado. Então veja, o porquê lá fora está molhado é a justificativa para a minha hipótese. Qual é a minha hipótese? Que choveu. Tá bom? Isso é a explicativa. A gente vai ver de novo o pois e o porquê lá nas conjunções adverbiais causais, que vai ter uma diferença significativa, já já a gente chega lá. E as conclusivas, elas vão dar uma conclusão lógica com base em uma ação ou uma consequência. Eu estudei bastante, portanto farei uma boa prova. O portanto farei uma boa prova é uma conclusão lógica que eu tenho com base na outra oração, de que eu estudei bastante. Beleza? Então eu tenho portanto, logo, assim, então, são conjunções muito usadas, né, ou termos muito usados como conjunções conclusivas. Beleza? Vamos embora para outro tipo de conjunção. Agora a gente falou das conclusivas, vamos para as subordinativas. Eu vou começar com as integrantes, porque elas são mais curtas, e outra em termos de prova, são muito raramente cobradas. As conjunções integrantes vão introduzir orações substantivas. Então vocês vão entender melhor o funcionamento dela quando a gente chegar na parte do período composto, por subordinação, e estudar as orações substantivas. São orações que exercem função de sujeito da oração principal, de objeto direto ou indireto da oração principal, de complemento principal, de aposto ou de predicativo do sujeito da oração principal. Tá bom? Quais são essas conjunções integrantes? Que ou se. Um exemplo na prática. Ó. Sei que me entendes. Sei e entendes são dois verbos. Dois verbos representando duas ações diferentes. Então eu tenho duas orações diferentes. Dois pedaços de frase que giram em torno de um verbo. Sei, uma oração. Que me entendes. Veja, a oração, quando é iniciada por uma conjunção, eu já vou saber onde cortar antes da conjunção. Então, sei é uma oração, que me entendes é outra oração. Vou analisar a primeira oração, que é a oração principal. Sei. Aí eu vou pensar na análise do verbo. Quem sabe, sabe algo. O de algo é uma regência que a gente costuma usar informalmente, tá? Normalmente, o saber é verbo transitivo direto. Sei algo. Então, eu sei algo. Quem sabe, sabe algo. Mas eu sei o quê?
está faltando aí um objeto direto para esse verbo. Então, essa oração não está com sua sintaxe completa. Que me entendes está funcionando como objeto direto desse verbo. Então, eu tenho aí que me entendes é uma oração subordinada que exerce função sintática de objeto direto da oração principal. Então, voltando aqui em cima, conjunções integrantes. Introduzem orações substantivas que exercem função de sujeito, objeto direto. Opa, objeto direto é o que a gente está vendo aí. Que me entendes funciona como objeto direto da oração principal. É uma oração substantiva, objetiva, direta. Tá bom? Beleza, não vou me aprofundar nessa parte, por quê? Para a gente agora o mais importante é entender os valores semânticos acrescentados pelas orações, pelas conjunções, no caso, coordenativas, e pelas conjunções adverbiais. Então, quando você chegar numa prova que vai estar explorando orações subordinadas, coordenadas ou adverbiais, ou as conjunções em si, elas vão explorar o valor semântico ou a classificação, ou seja, elas querem saber que tipo de relação de sentido é estabelecido entre essas orações que estão ligadas pelas conjunções. Eu já falei ali de 5 tipos. Esses 5 tipos são as classificações, mas eu tenho um valor semântico ali de adição, de alternância, de oposição, de explicação ou de conclusão, que são as coordenadas. Vamos agora ver as conjunções subordinativas adverbiais, que são aquelas que introduzem orações que funcionam como advérbio, ou seja, orações adverbiais. Vamos começar com um exemplo. Depois a gente vai para as classificações. Ó, tem uma frase aí da pensadora contemporânea Anitta. Se quiser jogar, vem. Então eu tenho, ó, vem é a oração principal. Ela até está com a sua sintaxe completa, né? Essa questão da sintaxe incompleta vai estar lá na oração substantiva. O vem está com a sua sintaxe completa, porém, se acrescentou aí uma circunstância de condição. Peraí, qual é a condição para eu dizer para você vem? Só se você quiser jogar. Então, se quiser jogar, é uma oração que acrescenta a circunstância de condição à oração principal, que é vem. Então, a oração adverbial condicional. E o se? Conjunção subordinativa condicional. Então, veja que a classificação da conjunção vai ser praticamente a mesma da oração. A diferença é que conjunção é subordinativa adverbial. E a oração é subordinada adverbial. Tá bom? São 9 tipos que a gente estuda. Alguns gramáticos ainda acrescentam outros tipos, tá? Em especial as locativas e as modais. Então, a oração adverbial locativa e a oração adverbial modal, inclusive, elas normalmente não têm conjunção. Então, por isso a gente tem estudo aqui nas conjunções, e mesmo nas orações, as gramáticas didáticas não trazem de jeito nenhum. Eu nunca vi numa gramática didática. Pode até acontecer, como na parte de curiosidades. Mas isso não é cobrado, então a gente vai se limitar a essas 9 classificações de conjunção adverbial. Tá? Então, se você quiser ter uma dica, a gente tem 6 conjunções com a letra C, classificações no caso, uma com a letra F, uma com a letra P, uma com a letra T, tá bom? E aí, se você guardar essas letras iniciais, né, C, 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 F, P, T, eu tenho um pouco mais de facilidade de lembrar os tipos de conjunções. Cuidado somente com uma coisa. Uma conjunção com C também é a conclusiva. E ela não está aqui, tá? Então, é só você pensar, ó, adverbial, C, 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 menos conclusiva. Conclusiva não está nessa lista. Aí você vai tentar lembrar das outras com essa letra inicial. Vamos lá. Conjunções adverbiais condicionais estabelecem uma condição para que algo aconteça. Então, tem um se, caso, contanto que, ou a menos que, por exemplo, são expressas conjunções ou locuções conjuntivas com essa relação de condição. A gente já viu o exemplo lá embaixo com esse tipo de classificação. Eu tenho conjunção adverbial causal, que é... Aí vamos diferenciar lá das explicativas coordenativas. As conjunções causais vão estabelecer uma relação de causa e consequência, causa e efeito. Então você vai ver nas orações subordinadas causais
a causa para uma consequência que está na oração principal. Por exemplo, se eu digo, ó, a chuva está molhada porque choveu, eu já estou afirmando que choveu. E existe aí uma relação de causa e consequência. A rua está molhada. Consequência. Por quê? Porque choveu. Diferente lá da explicativa que eu justifico, lembram o que é? Justifico hipótese, justifico ordem, pedido, conselho. Eu olho para fora e digo, choveu. Eu não ouvi chover, eu não vi chover, mas eu digo choveu, porque a rua está molhada. Esse porque a rua está molhada é a justificativa para minha hipótese explicativa. A rua está molhada porque choveu. Porque choveu, a causa para a rua estar molhada? É. Então aqui eu tenho uma causal, tá bom? Então qualquer coisa, posso dar mais exemplos para vocês depois. Qualquer dúvida, mandem aí, que a gente pode tirar essas dúvidas. Conjunções adverbiais consecutivas. Elas vão introduzir a consequência de algo que acontece na oração principal. Então ela vai ter, de novo, vai ter uma relação de causa e consequência. A diferença é que a conjunção introduz a consequência. A conjunção causal introduz o quê? Causa. A conjunção consecutiva introduz o quê? Consequência. E, basicamente, a conjunção é que. E, normalmente, a gente vai ter na oração principal algum elemento intensificador para poder a consequência vir na oração subordinada. Mas nem sempre. Por exemplo, ele mente que o nariz cresce, não tem nem para onde crescer mais. Esse mente é a causa. Qual é a consequência? Que o nariz cresce. Então, que o nariz cresce muito. Então, é a consequência. Ou, por exemplo, ele estudou tanto, veja, o intensificador tanto. Ele estudou tanto que, sei lá, que apagou, que surtou, sei lá. Não que isso vai acontecer, tá? Pode estudar à vontade. Mas ele estudou tanto que ficou nervoso e deu branco, sei lá. Então, esse tanto é o intensificador da oração principal e o que é que está introduzindo a consequência. As conformativas, conjunções adverbiais conformativas, vão dar a ideia de conformidade entre duas realidades diferentes. É muito usada para citação ou para relatar o que era planejado ou esperado. Então, por exemplo, tudo aconteceu. Realmente, eu fui bem na prova, como Janaíse falou. Então, esse como está dando a ideia de citação. Ou consoante a ideia de banalidade do mal da filósofa Hannah Arendt, tal, e depois eu explico, tá? Esse consoante está dizendo que é de acordo com o que fulana falou, o que fulano pensou, ou é como foi esperado, como foi planejado, tá bom? Essa é a ideia da conformativa, pense na conjunção conforme. Comparativas vão estabelecer uma relação de comparação entre elementos, né, entre orações diferentes. Normalmente as orações comparativas vêm com o verbo implícito. Então, por exemplo, ele é tão esperto quanto eu. Ele é tão esperto. Eu tenho a oração principal. Quanto eu, oração subordinada comparativa. Mas peraí, para ser oração tem que ter verbo. Quanto eu, não tem nenhum verbo. Mas existe a ideia implícita desse verbo. Então, por exemplo, ele é tão rápido quanto eu sou. Mas esse sou é desnecessário, eu posso ocultar, porque já tem um é. É o mesmo verbo, só que conjugado em pessoas diferentes. Então, é o que acontece. Nas orações comparativas, geralmente a gente vai ter a conjunção, vai ter lá o termo comparado, né, o elemento com que se faz a comparação, mas o verbo costuma estar oculto na oração comparativa. Tá? Então, no estudo das orações vai aparecer dessa forma. Concessivas. Bora lá. As conjunções concessivas estabelecem uma relação também de oposição entre dois elementos. Lembram lá da adversativa nas coordenadas? E na adversativa eu fiz questão de reforçar muito a ideia de quebra de expectativa. Então, na coordenada adversativa, eu falei acontecer algo e isso quebra. Na concessiva, a gente não cria expectativa. A gente já apresenta duas ideias que contrastam, que se opõem, mas ainda assim concede que as duas aconteçam.
Vou dar um exemplo para a gente ver a diferença. Alguém chega para um funcionário, um patrão, por exemplo, um gerente, algo do tipo, e diz: você é um excelente funcionário, cumpre sempre os horários, dá boas ideias, contribui muito com a empresa. O que a pessoa vai esperar? Qual a expectativa que ela vai criar? Por mais que eu diga, não crie expectativa, mas ela vai criar. Ela vai dizer, opa, vou receber um aumento. Ou vou receber um cargo melhor. Ou, quem sabe, né, vou receber, por enquanto, só elogio, mas já é alguma coisa. Veja, cria uma expectativa. E aí a pessoa vai lá e diz, depois disso tudo diz, mas você está sendo demitido. Putz. Aí precisa de uns 3 meses aí de terapia no mínimo, tá? Para superar o trauma, essa cara quebrada, essa expectativa que foi quebrada. Isso é adversativa. Quebra a expectativa. Concessiva. Se a pessoa começa, o patrão começa, olha, embora você seja um excelente funcionário, cumpra sempre os horários, dê boas ideias, né, seja bastante ativo na empresa, o que vai estar na cabeça desse cara? Embora, tô lascado, vou ser demitido. Então, ele não cria expectativa, ele já sabe, por causa do embora, ele já sabe que alguma coisa ruim vem. Então, embora você seja um excelente funcionário, tal, você será demitido. Quando chega o você será demitido, é só uma confirmação de uma hipótese que ele estava criando. Isso vai dar merda. O negócio vai ser ruim aqui. Vai, sujou. Não há uma expectativa criada para ser quebrada. Não tem isso. Ele já, pelo embora, ele já tem essa ideia de que algo ruim vem. Ah, mas e se eu inverter? Se eu inverter, vai ficar, você será demitido. Já vai de cara com a bomba e depois finalizando. Embora você seja um excelente funcionário e tal. Mas veja, de novo, não houve expectativa. Não houve uma quebra de expectativa. Houve simplesmente duas ideias que se opõem, mas que aconteceram ainda assim. Pô, se o cara é um excelente funcionário, é meio contraditório que ele seja demitido, mas ainda assim aconteceu. Paciência. Então, diferenciando concessiva, não há quebra de expectativa, e adversativa, há quebra de expectativa. Conjunção final vai introduzir uma oração adverbial final, que indica a finalidade, propósito, objetivo. Então, estude bastante a fim de que você passe. Então, a fim de que você passe a finalidade para a primeira oração. Proporcional vai indicar a proporção com que duas ações progridem. Então, por exemplo, à medida que eu estudo, vou sabendo mais sobre o assunto. Quanto mais eu estudo, mais sorte eu pareço ter. Na verdade, não é sorte, é competência, capacidade. Mas aí, quanto mais e mais, seria, ou menos, pode ser. Quanto mais estudo matemática, menos eu entendo. Isso é fato, tá? Isso aí seria a proporção com que duas ações acontecem. E conjunções temporais, são várias, bastante, inúmeras conjunções temporais, vão dar uma circunstância de tempo. Uma oração que indica tempo, uma circunstância de tempo. Então, quando o sol se pôr, e aí quando o sol se pôr, é uma oração que acrescenta circunstância de tempo. Quando o sol se pôr, nós nos encontraremos. Então, o quando o sol se pôr é uma conjunção quando aí, que acrescenta ou inicia, introduz uma oração adverbial temporal, que dá uma ideia de tempo. Então, quando, logo que, assim que, mal, por exemplo, mal cheguei, já fui abordado. Então, mal cheguei é uma oração temporal, já fui abordado seria a oração principal, né? E o mal cheguei dá essa circunstância de tempo. Beleza? Bem, deixa eu voltar aqui, mostrar a cara mais uma vez. Bora lá, bora lá, bora lá. Opa, tudo bem, sou eu aqui, estilo falta. Ó. Então finalizamos essa parte do estudo dos advérbios e do estudo das conjunções. São duas classes gramaticais importantíssimas, é muito importante que você conheça as classificações delas, tá? O valor semântico estabelecido por elas dentro da oração, dentro do período. Isso aí vai fazer toda a diferença em muitas questões, tá bom? Qualquer dúvida, mandem aí, façam exercícios. E é isso. Bons estudos. Espero poder vê-los pessoalmente muito em breve. E até a próxima. Beleza?